tarde, gente! Hoje a gente veio falar sobre a tecnologia do DNA recombinante. Mas primeiramente, nós vamos explicar a origem do DNA, o que é o DNA e sua principal função. O que é o DNA? Descoberta do DNA. A descoberta ocorreu em 1869 e foi descoberta por um bioquímico alemão chamado Johann. O bioquímico buscava determinar o componente químico que ficava no núcleo da célula. O que é o DNA? O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é um composto orgânico. E no DNA possuem instruções genéticas que coordenam o funcionamento dos seres vivos e também transmitem características hereditárias. Função do DNA. Uma das suas principais funções são armazenar as informações para a construção das proteínas de RNA. Agora, nós podemos falar sobre a tecnologia do DNA recombinante. O processo que vamos explicar é muito utilizado na área da saúde para fabricar hormônios e outros componentes, como enzimas. Dois hormônios muito famosos, que são dois casos bem famosos, são a produção da enzima da insulina, que regula a glicose, e o GH, que é o hormônio do crescimento. Esse processo consiste em utilizar uma bactéria para criar proteínas humanas. Como é esse processo? Antes de mais nada, precisamos de uma bactéria para inserir o gene. Essa bactéria possui um DNA circular, que será usado na inserção desse gene isolado. Esse DNA circular é chamado de plasmídio. O gene descoberto, o gene isolado, será retirado da célula hospedeira e colocado na bactéria. Como, por exemplo, usaremos a insulina. O gene poderá ser introduzido na bactéria por duas formas diferentes, pela transformação ou pelo vírus. Vamos começar explicando a transformação. Nela, colocamos vários genes com várias bactérias, mas algumas dessas bactérias conseguem absorver naturalmente esse gene. Esse processo não tem muita eficácia e as bactérias que não conseguem absorver os vírus são descartadas. O outro processo, vírus ou vetor, nele é colocado o gene humano dentro do vírus, que por sua vez coloca esse gene dentro da bactéria. Consequências na bactéria. Na bactéria, podemos ver o gene, o DNA bacteriano, que forma a bactéria transgênica, ou plasmídio. O plasmídio é composto pelo DNA bacteriano e pelo gene inserido. A bactéria irá transcrever o gene humano, como no exemplo a insulina, em RNA mensageiro e depois irá traduzir esse RNA mensageiro em proteína. Mas em qual proteína? Na insulina. Então, teremos a bactéria produzida de insulina. Então, teremos uma produção de insulina em massa e a criação de uma população com essas características, através da multiplicação. O processo que foi explicado também pode ser utilizado na investigação de paternidade, no diagnóstico de doenças genéticas e na terapia gênica.